lá em 1 Samuel 16. Primeira Samuel 16, versos 14 e 15. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno, enviado de Deus, o atormenta. Só até aí, só esses dois versos que servirão de base para o que a gente vai falar aqui hoje. Certamente que você já percebeu e percebe, né, que a nossa vida ela é cheia de contrastes. Alguns são bons, outros são ruins, e isso por si só já é um contraste, né? Existem contrastes bons e ruins. Existem contrastes que acontecem de forma abrupta, inesperada, rápida. Por exemplo, um ambiente calmo, pacífico, agradável, ele é assolado por um terremoto e de repente aquele ambiente calmo, pacífico, vira um caos, né? Outros contrastes, eles, diferentemente desses que acontecem de forma abrupta, eles ocorrem de maneira lenta, gradual, como por exemplo o movimento do Sol que começa a iluminar uma parte do hemisfério que está escuro. Então a luz vem chegando gradualmente. Ou então a gente poderia falar do pôr do sol, que acontece também gradualmente, o contraste da luz dando lugar à escuridão. Existem contrastes que são concomitantes, ou seja, quando nós ingerimos uma refeição agridoce, em que os sabores ali se mesclam. Então esse contraste, ele acontece ao mesmo tempo. Então existem os mais diversos tipos de contrastes na nossa vida, ao nosso redor. De forma que os contrastes e os contrassensos, eles fazem parte da nossa vida. Eles são naturais e chamam muitas vezes a nossa atenção. E não é por acaso que uma das técnicas de quem escreve ou dos escritores da literatura é ensinar através de contrastes. A Bíblia utiliza então algo que é muito comum a mim e a você, que são os contrastes, para nos ensinar muitas coisas, de forma que na literatura bíblica existem muitos contrastes. Jesus mesmo, ele vai ensinar em muitas das suas parábolas por contrastes. As parábolas de Jesus, elas ensinam ou por semelhança ou por contraste. E o livro de 1 Samuel, ele tem um monte de contrastes. Nós já vimos alguns deles e já mencionamos alguns deles aqui. A comparação ali que é feita nos capítulos iniciais entre Eli e seus filhos e o Samuel que está aparecendo. E aqui nesse texto nós temos talvez um dos maiores contrastes do livro. Algo que fica assim, que é berrante, que é gritante. Se você der uma observada, olha aí por gentileza, no verso 13, um verso antes do texto que nós lemos no início,
diz assim: tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos, falando ali de Davi. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Aí olha o que diz o verso seguinte: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor. Há um contraste proposital aqui, gritante. Não é ao acaso. A retirada do Espírito de Deus de Saul e a entrada do Espírito Santo, desse mesmo Espírito, em Davi. O texto mostra as duas coisas ao mesmo tempo. E quando o Espírito de Deus ele se retira de Saul, existe aqui uma denúncia, existe aqui uma mensagem de que a partir desse momento Saul não tem mais a bênção de Deus. Deus o rejeitou. A partir desse momento aqui, Saul vai precisar enfrentar as lutas, os problemas, os desafios que ele tem com a sua própria força, com a sua própria capacidade. Porque a capacitação e o poder que Saul tinha anteriormente vinham do Espírito de Deus. A partir de agora, o que Saul vai fazer é do seu jeito, com a sua capacidade. E se já não bastasse isso, algo ainda pior acontece. Não foi só o fato de que o Espírito de Deus foi retirado de Saul. Olha o que diz a segunda parte do verso 14. E da parte de Deus, um espírito maligno o atormentava. Então, não é que Saul perde apenas a bênção, ele recebe uma maldição. Ele vai, digamos aqui, do céu ao inferno. Quando Deus envia esse espírito maligno para perturbar Saul, fica evidente que ele está se opondo a Saul. Fica evidente que a partir de agora, Saul é objeto do desprazer de Deus. Deus vai ser o próprio adversário de Saul na edificação do seu trono, do seu reinado. E essa parte do livro de Samuel, quando é dito aqui que da parte de Deus um espírito maligno passa a atormentar Saul, esse verso ele tem sido motivo de debate ao longo da história. A gente consegue imaginar por quê, né? Como assim um espírito maligno da parte do Senhor? Isso significa que Deus, ele conspira com os demônios e utiliza os demônios para perturbar e violentar pessoas, os seus adversários. O que significa isso? Existem pelo menos 3 interpretações que têm sido oferecidas por aqueles que estudam as Escrituras acerca desse verso. A primeira delas é aquela que diz o seguinte: o problema de Saul era psicológico, não era um problema sobrenatural. Alguns estudiosos vão afirmar que os escritores bíblicos aqui, ou o escritor bíblico, ele atribui a Deus e ele atribui aos espíritos que perturbam Saul, na verdade são aberrações mentais, problemas psicológicos que Saul começa a ter. Essa talvez seja a pior de todas as interpretações, porque esse raciocínio aqui, o problema desse raciocínio é que o texto reconhece aqui causas finais e causas secundárias, e o texto deixa evidente que existe um agente externo, fora de Saul, que vem e o perturba. Então não é algo da cabeça dele, interno.
Mas tem gente que, pouca gente, mas tem gente que defende isso. Outra interpretação que é oferecida para dizer ou explicar essa questão de Deus enviar espíritos malignos para perturbar Saul é aquela que não nega a causa sobrenatural, mas nega o fato de que Deus esteja atuando ou Deus seja a fonte desses espíritos malignos. O raciocínio dessas pessoas é a seguinte: quando o Espírito Santo ele é retirado de Saul, uma porta se abre para a intervenção maligna. Quando o Espírito de Deus ele sai de cima de Saul, ele abre caminho para que a aflição demoníaca venha na direção de Saul. Até porque, vão dizer eles, toda pessoa sem o Espírito de Deus é uma presa fácil para o inimigo. De forma que o demônio só entrou porque o Espírito Santo saiu. Se o Espírito Santo não tivesse saído, o demônio não teria entrado. Então a explicação é que Deus envia o espírito maligno de forma indireta, porque na verdade Deus permite a entrada do espírito maligno ao retirar o espírito dele. O problema com essa explicação é que o texto diz de forma clara que o espírito que atormentava Saul era da parte de Deus, da parte do Senhor. Outra interpretação que tem sido oferecida para esse texto, que não é simples, que diz que Deus enviou um espírito maligno para perturbar Saul, é que espírito maligno aqui, na verdade, é um espírito prejudicial. Ou seja, o espírito aqui, que nessa interpretação seria um anjo e não um demônio, esse anjo, ele é enviado por Deus para trazer prejuízo para Saul, dano, problemas para Saul. E aí, para muitas pessoas, isso não muda nada. Afinal de contas, nós temos aqui Deus causando dano a alguém, de forma direta e proposital. Então, assim, existem tentativas de responder a esse verso 14 que diz que, da parte de Deus, um espírito maligno atormentava Saul. O fato é que todas essas explicações e muitas outras surgem da dificuldade que muitas pessoas têm por terem uma concepção dualista do mundo. Elas têm uma dificuldade enorme em compreender que Satanás, ele continua sendo servo de Deus, mesmo depois da sua rebelião, tanto quanto era servo nos dias da sua doce obediência. Ele continua sendo servo de Deus, mesmo depois da sua queda, da mesma forma que ele era servo antes da queda. Certamente que ele não serve a Deus com prazer, com alegria, de forma voluntária, como ele fazia antes da queda. O que eu estou querendo dizer que Satanás é um servo de Deus, o que eu estou querendo dizer com isso, é que os seus atos, eles acabam contribuindo para aquilo que Deus deseja. O que ele faz acaba se tornando algo que Deus almeja. Vou dar alguns exemplos para vocês. 1 Reis. Eu não queria, por causa do tempo, mas abre aí, esse texto é bem esclarecedor. Rapidinho, 1 Reis 22.
Verso 22. Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então, Deus, esse texto de 1 Reis mostra que Deus, Ele coloca um espírito mentiroso na boca dos profetas para eles irem contra Acabe. Aí você vai lá para o Novo Testamento e você vê 1 Coríntios 5, 1 Timóteo 1, Paulo diz ali que crentes são entregues a quem? A Satanás, para serem castigados por Deus. Paulo diz isso lá. Quem mandou o espinho na carne para Paulo? Deus mandou o espinho na carne para Paulo. E a Bíblia diz que o espinho na carne, ao mesmo tempo a Bíblia diz que o espinho na carne era um mensageiro de Satanás. Então, em vários momentos na Bíblia, as ações de Satanás, muitas vezes Deus assume como sendo ações dele. Por exemplo, lá naquela conversa celestial entre Deus e Satanás acerca de Jó, Deus vira para Satanás e diz assim: me incitastes contra Jó para o consumir sem causa. E Satanás reconhece isso, quando ele vai e diz assim, diz para Deus: estende, porém, a tua mão. E Deus estende a mão dele através de quem? De Satanás. Embora a maldade tenha sido proposta e executada por Satanás, o próprio Satanás reconhece que as aflições de Jó, que tinha por trás delas, era a mão de Deus. Deus diz: você, Satanás, me incitou para consumir Jó sem motivo. Eu sei que isso escandaliza os nossos ouvidos dualistas. Eu sei que isso escandaliza a nossa fé dualista. Mas o que a Bíblia nos mostra é que, como vai dizer um teólogo chamado Erwin Lutzer, Satanás é como uma luva divina. Deus coloca a luva, faz o que precisa fazer, tira a luva. Quem se suja é Satanás, é a luva e não Deus. Olha o que disse Lutero sobre Satanás, está aí no esboço. O diabo é um instrumento divino, como uma enxada usada para cultivar o jardim de Deus. Embora esse instrumento tenha prazer em destruir as ervas, ele não pode sair das mãos de Deus, nem capinar onde o Todo-Poderoso não deseja, nem frustrar seu propósito de criar um bonito jardim. O diabo sempre faz a obra de Deus. Escandaliza os nossos ouvidos. Por que isso escandaliza? Porque os nossos conceitos, eles são formados a partir de tradições que passaram para nós, de interpretações equivocadas do texto bíblico que passaram para nós. De onde vem a nossa demonologia? Das Escrituras ou de Dante Alighieri? Já ouviu falar dele? Talvez não, mas muito que você pensa sobre o diabo vem dele, da Divina Comédia. Os demônios são seres vermelhos ou pretos, e os anjos... Não existe isso na Bíblia. O diabo tem chifre, o diabo tem cauda, o diabo tem um a Bíblia não diz nada disso.
O diabo é o rei do inferno. Em nenhum momento isso existe na Bíblia. A Bíblia diz que o inferno é governado por Deus. Então, as nossas concepções acerca de Satanás, elas são muito mais baseadas em tradições que não têm nada de Bíblia. O que a Bíblia nos mostra acerca de Satanás é que ele é um instrumento de Deus, mesmo que ele não o faça com a sua própria vontade, mas as ações dele acabam culminando naquilo que Deus naquilo que Deus deseja. Saul dele é retirado o Espírito Santo, e da parte de Deus é enviado um espírito maligno para o atormentar, pelo fato de que Deus controla todas as coisas, inclusive os demônios. Saul tinha sido um jovem impressionante, mas com o passar do tempo, ele se transforma num homem melancólico, instável. E isso é observado por aqueles que estão próximos a ele, pela sua corte, que busca então uma solução para esse tormento, para essa melancolia, para essa situação que vem sobre ele por causa do espírito maligno que o atormenta. Olha o que diz o verso 16. Manda, pois, é o pessoal perto dele, a corte, os ministros ali dele. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. No mundo antigo, a harpa, o toque da harpa, e não era assim uma harpa com todas aquelas cordas que nós vemos hoje, era uma harpa menorzinha. O toque, o dedilhar ali da harpa era visto como eficaz no combate a espíritos malignos. Ainda hoje nós conhecemos o poder terapêutico da música. E Saul, sem pensar em algo melhor que a proposta ali que os seus conselheiros fizeram, lhe ofereceram, manda buscar esse jovem. Olha aí o que diz o verso 17. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-me. E aí Davi, que é esse jovem, ele é apresentado com grandes recomendações. Olha o que diz o verso 18. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Ele diz, é forte e valente. Isso fica provado nos próximos versos, aqui no capítulo 17, quando Davi vira para Saul e diz assim: eu enfrento Golias, porque vai ser fácil para mim, porque eu matei um urso e um leão, quem vai ser ele contra mim? Então ele é forte e valente. Diz também que ele é homem de guerra, pelo fato de que Davi vive não em tempos de paz, vive em tempo de guerra. Israel vive cercado de inimigos, guerreando com eles o tempo todo, de forma que os jovens daquela época precisavam entender de guerras, de batalhas. E o texto também diz que ele era sisudo em palavras. Muito interessante essa referência, sisudo em palavras, porque é o próprio Davi que tempos depois vai dizer que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. E a maior de todas as recomendações de Davi fica para o final, diz aí o final do verso: e o Senhor é com ele.
Ele é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, e o melhor de tudo, o Senhor é com ele. Certamente que as qualidades anteriores, elas são resultado do Senhor ser com Davi. E uma coisa muito interessante, impressionante, se você lembrar, na semana passada nós vimos, nos versos iniciais do capítulo 16, que Samuel unge Davi rei. E logo depois da unção de Davi como rei, onde que Davi vai parar? Na corte. Davi é levado por Deus, nós sabemos, o texto fala que são as circunstâncias, né? Mas nós sabemos quem está controlando as circunstâncias. Deus leva Davi para a corte. Você não vai ser rei, então eu vou te colocar na corte, para você aprender como funciona uma corte, para você ir aprendendo como um rei deve se portar. Isso aqui é interessantíssimo no texto. Deus por trás da história, Deus ali nas entrelinhas, levando Davi para o lugar onde ele vai depois passar a maior parte da sua vida. Quais são algumas aplicações que a gente pode fazer desse texto aqui para a gente? Dessas verdades descritas aqui nesses pequenos versos de 1 Samuel 16. Primeiro, é evidente no texto de que não há bênção maior na vida de um cristão do que a presença do Espírito Santo sobre ele. A Bíblia diz que é pelo Espírito de Deus que nós somos convencidos dos nossos pecados. E uma vez sendo convencidos dos nossos pecados, nós somos selados, recebemos pelo Espírito e recebemos a salvação. Jesus, quando ensina sobre oração, Jesus diz que o Espírito Santo é a maior de todas as bênçãos que Deus pode nos conceder. Jesus diz assim: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. É uma bênção, é uma dádiva que Deus nos dá. E sem o Espírito de Deus, nós podemos ter todas as coisas, mas nós jamais teremos a bênção de Deus. E sem a bênção de Deus, tudo que nós tivermos não vai fazer sentido. Sempre haverá aquela sensação do Drummond. E agora, José? Sempre, o ser humano sempre vai carregar a frustração do Drummond sem o Espírito de Deus. Você pode ter tudo, mas a frustração não vai lhe permitir ser feliz. Porque, segundo a Bíblia, sem o Espírito Santo de Deus, nós não seremos felizes. Por outro lado, quando nós temos o Espírito de Deus, a gente pode não ter quase nada, mas nós vamos ser felizes. Lembra que Jesus disse? O reino de Deus não é bebida, não é comida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E o que é verdadeiro para as pessoas, também é verdadeiro para a igreja. A igreja, ela nada faz sem o Espírito Santo de Deus. A retirada do Espírito Santo é uma das maiores calamidades que podem vir sobre uma igreja. Como disse o poeta, e nós cantamos e falamos disso, né? Sem o Espírito, a igreja murcha. Ela ficará aí, sem força, sem vigor.
podemos ter excelentes programações, grandes recursos, pessoas qualificadas. A igreja pode ter grandes pregadores, mas nada disso substitui a ação do Espírito Santo nela. Irmãos, podem ter certeza, é o que a Bíblia nos mostra aqui nesse texto, quando o Espírito Santo sai de Saul. Quando o Espírito se afasta de nós, tudo que é bom também se afasta. Quando nós temos um estilo de vida que entristece ou que abafa o Espírito Santo por meio de pecados voluntários, nós temos um estilo de vida pecaminoso e a gente não abandona esse estilo de vida. E na linguagem paulina nós abafamos o Espírito Santo nas nossas vidas, as consequências na nossa vida são as mais danosas possíveis. Se nós não somos guiados pelo Espírito Santo, Satanás há de nos atormentar. Se você tem alguma dúvida, olhe o que aconteceu com Saul. O diabo vem e perturba. Imediatamente após o Espírito Santo ter saído dele, vem um espírito maligno e o perturba, e o atemoriza. E o que a Bíblia vai descrever a partir daqui é um Saul muito mais irritado, mal-humorado, receoso, desgostoso, desconfiado de tudo e de todos. E tudo isso o deixa inadequado para o reino, para o trabalho dele. Ele se transforma num peso para as pessoas que estão ao seu redor. Ai de mim, ai de você. Ai das nossas vidas quando nós abafamos a intervenção do Espírito Santo em nós. Por causa das nossas desobediências, por causa das nossas incoerências, por causa do nosso estilo de vida pecaminoso. É só derrota. É só tristeza. Sem o Espírito de Deus atuando nas nossas vidas, é só derrota. Segundo, cuidado com os seus conselheiros. Os conselheiros de Saul, eles têm um diagnóstico bom. Se você olhar no verso 16, eles reconhecem que a fonte dos problemas do rei era a sua alienação de Deus. Eles tiveram um diagnóstico bom, eles viram a situação do rei e perceberam que Deus já não estava mais sobre Saul. Mas a solução que eles apresentam para Saul é extremamente superficial. Toca música. Apenas música. O verdadeiro problema de Saul não podia ser resolvido com música. O problema de Saul tinha que ser resolvido com arrependimento. Mas os caras dizem assim: toca música para ele. Oferecem a Saul algo paliativo. Eles não tratam da raiz do problema. Um bom conselheiro aqui iria chegar para o rei e dizer assim: Saul, olha só, o que você precisa para voltar a ter uma vida de paz é se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus. Um comentarista bíblico, ele disse assim, tá aí: tendo diagnosticado a necessidade de cirurgia do coração, eles prescreveram um sedativo. Ou seja, Saul não tinha ao redor dele conselheiros com uma mentalidade bíblica. E esse é o problema de muitos de nós. Os nossos amigos não têm uma mentalidade bíblica. E o que você acha que eles vão orientar a você? Uma coisa é fato: as pessoas que estão ao nosso redor, direta e indiretamente, elas influenciam no nosso coração. Quem são aqueles que estão influenciando o nosso coração? Conselho paliativo não resolve os nossos problemas.
convites para afogarmos as mágoas em coisas transitórias, em coisas efêmeras, não resolve as nossas crises. Sugestões diferentes daquelas orientadas pelas Escrituras continuarão trazendo problemas sobre nós. Psicologia é uma ferramenta muito boa. Mas se é só psicologia, você vai viver no psicólogo até a morte, não vai melhorar. Psicólogo é uma ferramenta que deve e pode ser utilizada, mas a psicologia por si só não resolve o problema, porque psicologia não trata da alma, que com as questões pecaminosas não trata. Saul precisava de muito mais do que música. Saul precisava de arrependimento, de conversão. Mas aquelas pessoas que estavam próximas a ele não foram capazes de dizer isso para ele. Quem são aqueles que ministram ao nosso coração? Quem são aqueles que ministram ao coração dos nossos filhos? Gravíssimo isso, né? Quem são os amigos e as amigas dos seus filhos? É gente que ama a palavra de Deus? Não. Que furada, hein? Quando que eles vão levar para o coração dos seus filhos conceitos da palavra de Deus? Na verdade, eles vão levar para o coração dos seus filhos conceitos contrários à palavra de Deus. Será que os nossos conselheiros, eles nos confrontam em amor, mostrando a necessidade de arrependimento, as mazelas do nosso coração? Ou será que os nossos conselheiros dizem assim, diante das nossas dos nossos problemas e das nossas perturbações? Vai ouvir música. Vai ouvir música. É gente que está acariciando o nosso pecado. E a gente continua sendo perturbado. Porque a gente não tem amigos que olhem no nosso olho e digam assim, ó, você está em pecado. Você precisa de arrependimento e mudança. Senão você vai continuar sendo perturbado. Essa é uma questão gravíssima, seríssima, que envolve as nossas vidas e a vida dos nossos filhos. Terceiro, e por fim, finalizando, o que esse texto aqui, essa parte do capítulo 16 de 1 Samuel nos mostra? Mais uma vez, a Bíblia nos ensina acerca da necessidade urgente de nos arrependermos dos nossos pecados. Como disse há pouco, depois de ungir Davi como rei, Deus coloca Davi lá na corte, para ele aprender como que funciona a política de um reino. E certamente que Davi aprendeu um monte de coisas com Saul. Davi vai ficar anos ali. Ele vai ver, ele vai ouvir o dia a dia da corte, a rotina de um rei com os seus súditos, os desafios. Davi vê e aprende muita coisa. E certamente que um dos grandes ensinamentos assimilados por Davi ao conviver com Saul foi o problema do que a gente falou domingo passado à noite. O problema de um coração endurecido. Vocês acham que Davi não via, porque era ele que dedilhava a harpa, Davi não via o Saul extremamente perturbado, aflito, doente por causa do espírito maligno?
Ele via aquilo. E ele sabia, porque os conselheiros dele, de Saul, sabiam que era um espírito maligno que estava vindo sobre Saul por causa de tudo que Saul fez. Óbvio que aquilo que Davi viu em Saul causou uma impressão forte, grande nele. De forma que, através das experiências amargas de Saul, Davi aprende o que é sentir o peso da mão de Deus. Davi vê um rei que não se dobra ao governo de Deus. O que acontece com ele? Davi vê em Saul que até mesmo um rei tem que se humilhar diante de Deus. Davi vê em Saul que até um rei precisa pedir perdão a Deus. Por isso que, anos depois, quando Davi comete o adultério e o assassinato, ele vai dizer: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade eu não mais encobri. Saul não fez isso. Confessei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Essa era a grande qualidade de Davi. Ele se arrependia dos seus pecados. Eu já contei isso aqui e encerro com essa história. Uma vez eu devia ter uns 15, 16 anos. O Russell Shedd foi pregar lá na Igreja da Coroa, ficou hospedado na casa dos meus pais. E numa tarde a gente foi, ele gostava de caminhar, e eu fui caminhar com ele. Fui guiá-lo aqui por alguns lugares. E foi na época que o Caio Fábio tinha acabado, assim, um ano depois de o Caio Fábio ter adulterado. E eu perguntei assim: o senhor acha que o Caio Fábio volta a pregar? E ele disse assim: depende. Se ele for um Davi que volta a escrever salmos, certamente. O que ele quis dizer? O Davi caiu em adultério, mas ele se arrependeu dos seus pecados e voltou a escrever salmos. Irmãos, o nosso problema não é tanto o nosso pecado. O nosso problema não é tanto o nosso pecado. O nosso maior problema é não nos arrependermos dos nossos pecados. Esse é o nosso maior problema. É quando nós não nos arrependemos das nossas falhas. Saul não se arrependeu. E ele foi atormentado. E ele perdeu o trono. E ele teve muitos problemas. Já o Davi, ele percebe tudo aquilo. E anos depois, quando ele tropeça, ele cai de joelhos e ele pede perdão. Nós precisamos de arrependimento. Pecadores, todos nós somos, mas nem todos se arrependem dos seus pecados. Que Deus nos ajude, que Deus abra os nossos olhos e que Deus nos dê o arrependimento. Vamos orar? Senhor nosso Deus, que a Tua palavra tão clara possa trazer luz aos nossos corações e nos auxiliar nas nossas imperfeições e nos nossos pecados. Ó Deus, não retire de nós o Teu Santo Espírito. Precisamos do Teu Espírito Santo a nos abençoar, a nos convencer dos nossos pecados. Ó Deus, envia
homens e mulheres com uma mentalidade bíblica, para serem bons conselheiros dos nossos filhos, de cada um de nós. Dá-nos amigos bíblicos, como precisamos deles. Que essas verdades, ó Deus, alcancem o coração dos teus filhos e das tuas filhas aqui. Nós assim te pedimos em nome de Jesus.